Olá, sejam muito bem-vindos. Nessa nossa conversa, a gente vai mergulhar num conceito que é fundamental para qualquer gestão e liderança eficaz: o clima organizacional. Antes de a gente entrar nos detalhes técnicos, vamos parar um pouquinho para pensar. O que de verdade faz um lugar ser um ótimo ambiente de trabalho? Será que são só as coisas mais óbvias, como o salário e as tarefas do dia a dia? Ou tem algo a mais? Algo que a gente sente no ar? Bom, este aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai construir o entendimento desse tema passo a passo, começando lá do básico, do conceito principal. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. O que exatamente a gente quer dizer quando fala em clima organizacional? Olha, uma forma bem simples de entender é pensar no clima como se fosse a personalidade de um ambiente de trabalho. Sabe? É aquela atmosfera que todo mundo que trabalha ali consegue sentir no dia a dia. Agora, trazendo para uma definição mais formal, o clima é exatamente isso: a percepção coletiva. E essa palavra é chave. Não se trata da opinião de uma única pessoa, mas sim do sentimento geral que o grupo compartilha. É como se fosse uma fotografia do momento, sabe? Um como estamos nos sentindo agora. Isso, aliás, é bem diferente da cultura, que seria o DNA mais profundo da organização. E essa percepção coletiva é formada por várias peças, várias dimensões importantes. A gente está falando aqui de satisfação, de produtividade, do nível de engajamento das pessoas, mas também da qualidade das relações, do estilo de liderança que é praticado, de como a comunicação flui e, claro, se existe ou não reconhecimento. Ok, já entendemos o conceito. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Por que essa tal atmosfera é tão estratégica para uma organização? Vamos ver como isso impacta lá na ponta, nos resultados. A resposta começa com um princípio que é a base de tudo na gestão. O bem mais valioso de qualquer organização são as pessoas, o seu capital humano. Então, é quase uma consequência lógica. A maneira como as pessoas enxergam o ambiente de trabalho vai bater direto no desempenho e no sucesso da instituição. E este esquema aqui ilustra essa conexão de um jeito perfeito. Pensa só. Um clima positivo gera confiança. Pessoas que confiam se sentem mais seguras, mais engajadas e valorizadas. E o que acontece com gente engajada? A produtividade sobe, as equipes colaboram melhor e, no fim das contas, os resultados da organização melhoram. É um verdadeiro círculo virtuoso, uma coisa alimenta a outra. Agora, a gente chega num ponto central dessa discussão toda. Se o clima é tão importante, quem é a peça-chave que mais influencia, que molda esse ambiente? A resposta é a liderança. As ações, as decisões e, principalmente, a forma como um líder se comunica, tudo isso dá o tom para a equipe inteira. A liderança é, sem dúvida, um dos principais vetores na hora de moldar o clima que as pessoas percebem. E essa matriz aqui deixa essa relação de causa e efeito bem clara, né? Olha só, se um líder se comunica de forma clara e consistente, ele gera o quê? Confiança. Se as decisões são justas, baseadas em dados, isso constrói respeito. Se ele apoia o desenvolvimento do time, ele incentiva a lealdade. É uma ligação direta. Certo. Se o clima é tão estratégico e a liderança tem esse papel tão grande, como é que se pode, de fato, gerenciar e melhorar o clima? Bom, tudo começa com um passo que é simplesmente indispensável: a medição. Tem aquela máxima da gestão que, olha, se encaixa como uma luva aqui. Você não pode gerenciar o que não mede. É exatamente isso. Para a gente poder melhorar o clima, a gente primeiro precisa entender ele de forma objetiva. Então, o ponto central é este. A gente precisa sair do campo do achismo, da percepção subjetiva e transformar isso em dados concretos. Porque é só com essa base de dados que a gente consegue planejar ações de melhoria que sejam estratégicas de verdade, que vão direto ao ponto. Medir o clima, portanto, é muito mais do que só coletar opiniões. É um verdadeiro diagnóstico. A gente faz isso para conseguir identificar problemas que às vezes estão escondidos, os famosos gargalos, também para ter um ponto de partida, sabe? Uma linha de base para saber se a gente está melhorando ou não com o tempo. E, claro, para ter dados que nos ajudem a tomar as melhores decisões. Bom, o que a gente fez até aqui foi uma introdução conceitual, uma base para entendermos o que é e qual a importância do clima organizacional. E o assunto não para por aqui, claro. No próximo encontro, a gente vai avançar e explorar quais são os instrumentos e os métodos que existem para medir o clima e, o mais importante, como implementar isso tudo da melhor forma. Para a gente encerrar, fica aqui um convite para uma reflexão. Pensando aí na sua equipe, na sua organização, qual seria um ponto que já é forte no clima de vocês? E qual seria uma área que tem espaço para melhorar? Esse exercício já é o primeiro grande passo para uma liderança que gerencia o clima de forma ativa.
Este material foi uma produção da Escola de Saúde Pública de Florianópolis. Agradecemos muito a sua atenção.